Alô, gente do cooperativismo e do agronegócio. Sempre enfrentando os desafios, o programa Cooper News SC mais uma vez está no ar para você. Veja então os destaques de hoje. Produção de goiaba serrana ajuda a fortalecer a agricultura familiar. Ex-presidente da Coopera 1 fala das dificuldades e superações no início da cooperativa. Artesanato de madeira na propriedade rural pode ser boa alternativa de renda. Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, apresenta relatório de sustentabilidade em Assembleia Geral. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com o Nobre, que possui alga marinha Litotanium, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper N+, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper N+ para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E começamos o programa de hoje falando de uma fruta saborosa e que tem despertado cada vez mais o interesse de quem lida com o campo. Estamos falando da goiaba. Só que não é uma goiaba comum, é a goiaba serrana, também conhecida como feijoa. Essa goiaba tem características únicas e grande potencial econômico, através da comercialização de produtos de alto valor agregado e do fortalecimento da agricultura familiar. A goiabeira serrana está adaptada às regiões de altitude elevada. Floresce com exuberância e integra a força do agronegócio catarinense. Assista a reportagem do programa de TV Agro, Saúde e Cooperação. Entre os campos de áreas abertas e florestas de araucárias, uma joia nativa se esconde. Alguns a atribuem como o alimento do futuro. Um fruto típico das regiões mais frias do sul do Brasil. É aqui no Planalto Serrano Catarinense, onde as montanhas quase tocam o céu, que uma fruta encontrou um lugar ideal para se desenvolver, graças à temperatura mais amena e à elevada altitude. Vamos atrás da goiabeira serrana. Estamos em São Joaquim, conhecida por seu clima frio que atrai turistas e pelo título de Capital Nacional da Maçã. Com pouco mais de 25 mil habitantes, o município se orgulha de suas características únicas. E é aqui que a goiaba serrana, também conhecida como feijoa, goiaba do campo ou goiaba do mato, vem ganhando espaço nos cultivos comerciais, especialmente porque é adaptada para regiões com mais de 800 metros de altitude. O processo de domesticação teve grande contribuição dessa propriedade, que forneceu o terreno para os estudos de um pesquisador francês que trabalhava na Epagre. Jean-Pierre Ducroquet fez uma coleção com os melhores exemplares nativos da região. Com os resultados positivos, o pomar ficou para a família do Joaquim, que passou a comercializar a fruta.
Na verdade, já sabia que a fruta era saborosíssima, mas não sabia do potencial de comercialização. E quem conhece a goiaba serrana, quem experimenta a goiaba serrana, eu acho muito difícil comer uma só. Além da venda in natura, parte da produção vira polpa para sucos e geleias. Adriano e Sabrina apostaram no cultivo, ainda que tivessem algumas dúvidas. O intuito seria o comercial, né? Mas caso não desse, pelo menos a gente teria a oportunidade de estar comendo um fruto de qualidade. A parte externa da goiaba serrana é semelhante a uma goiaba simples, mas o sabor da fruta em nada se compara. E ao invés de vermelha, a polpa é branca. Esconde em seu interior uma explosão de sabores azedinhos e agridoces. Para Sabrina, um aroma de saudade. Ele remete à infância, né? Que todas as pessoas aqui da região, quando criança, né, foram na casa do avô, da tia e tinham um pezinho de goiaba atrás de casa, né? Na propriedade, eles contam com uma área de 1 hectare e mais de 950 árvores. O preço do quilo vendido varia de R$ 6 a R$ 9,00. Em março começa a época tão esperada, que é a época da colheita. A colheita é a que vem parabenizar o nosso trabalho do ano, é a colheita, não adianta que é. E ela começa fim de fevereiro, começo de março, ela não tem uma data específica. Tudo depende, é uma criança mimada, tudo depende dela. E essa definição não é por menos. A goiaba serrana tem duas características distintas. A fecundação ocorre principalmente através da polinização cruzada, realizada por pássaros e não por insetos. Isso acontece após o inverno, quando as aves são atraídas pelas pétalas carnudas e doces das flores da goiabeira, que servem como fonte de alimento durante a escassez de recursos. Além disso, o fruto não muda de cor quando está maduro. A casca segue verde. A fruta é dispensada pelo próprio pé no momento certo. Quando ela está pronta, ela mesmo descarta, né? Nós, com a experiência, já conseguimos chegar e ver se está próximo da queda, né? Só que, como é um pomar, né, de muitas árvores, não tem como a gente fazer o toque em todas as, né, os frutos. Todos os frutos. Então, por isso, a gente espera a árvore mesmo dispensar. Colher entre 8 a 12 toneladas por ano é um exercício e tanto de agachamento. Mas isso está mudando. Uma das técnicas que vocês usam para minimizar um pouquinho o esforço é essa redinha aqui. Essa redinha ajuda muito, ajuda muito. Ela diminui em 2/3 do trabalho. Porque aí o fruto cai, fica sobre a rede. E a amostra. Depois de colhida, a goiaba serrana é separada conforme 3 tamanhos. E no mesmo dia precisa chegar aos locais de venda. É que a fruta só suporta 2 dias de prateleira a uma temperatura de 20 graus. No refrigerador, a 4 graus, ela se conserva por no máximo 20 dias. Por isso a família buscou parceiros para processar a fruta, que tem grandes potenciais gastronômicos e medicinais. Mas isso a gente mostra daqui a pouco. Antes, eu visitei a Epagre de São Joaquim. Aqui existe um banco onde são armazenadas e catalogadas mais de 300 amostras de diferentes variedades de goiaba serrana. O cultivo comercial da goiaba serrana é recente e só foi possível a partir da domesticação da espécie. Apesar de a goiaba serrana ser uma fruta nativa do Brasil, nós não somos os maiores produtores. Os maiores produtores hoje é Nova Zelândia e Colômbia, tá? Então, nós tendo mais material, mais produtores, com certeza a gente tem potencial para daqui a pouco estar exportando e não só fazer comercialização a nível regional, que nem a gente faz hoje. Quem agradece esse empenho são aqueles que aprenderam a amar esse fruto e que têm o desejo de torná-lo conhecido Brasil afora.
nós conseguindo que as pessoas conheçam e que saibam que essa goiaba, a serrana, a feijoa, é diferente da goiaba, aquela vermelhinha que tem em São Paulo, que tem em outros estados, e que é totalmente diferente daquela, eu acredito que o potencial é muito grande para o desenvolvimento da fruta. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, quinta-feira, é dia do comentário a cargo do cooperativismo. O ex-presidente da Coopera 1, agrônomo Hélio Casarim, comenta sobre as dificuldades e superações no início da cooperativa no município catarinense de Mondaí. Bem, eu aprendi muito na extensão. Aliás, sou filho de agricultor, somos 10 irmãos e a extensão me ensinou bastante. Me ensinou o lado teórico, o pós 4 anos de universidade, né? A extensão, o pré-serviço me ensinou bastante. Trabalhei na extensão 2 anos, né? E trabalhei também no INCRA, no Projetos Fundiário, e depois, em 79, me convidaram a trabalhar na cooperativa. Por quê? Porque eu trabalhei na extensão em Mondaí, ajudei, na época, como extensionista, fazer a fusão cooperativa mista Palmitos com agropecuária de Mondaí. Foi feito quando foi criada a cooperativa regional Arco-Íris. E no passado, essa diferença de cultura entre Palmitos e Mondaí, tivemos aí, a própria cooperativa Arco-Íris teve muita dificuldade na época. 2 cooperativas com poucas condições financeiras, né? Então foi feita essa integração, essa fusão, mas a cooperativa realmente continuou com dificuldade. 77, 78, né? E 79, aí me convidaram para trabalhar. Aliás, naquele período lá, nenhum agrônomo queria mais trabalhar na cooperativa, né? Porque a cooperativa estava em muitas dificuldades. Me chamaram, me convidaram, eu já tinha uma experiência como extensionista, fazia projetos, trabalhava com o produtor, conhecia a região, né? E aí me convidaram a trabalhar na cooperativa, o seu Elvino Liberto Hope, inclusive, né? Eu acho que foi meu segundo pai, entende? E realmente na época dele como presidente ele teve muitas dificuldades, a falta de recursos, né? Entende? Na época e tal. Na época você fazia repasse, o Banco do Brasil foi, na época, o único órgão financiador e não acreditava muito na cooperativa devido às dificuldades que a cooperativa tinha, mas os produtores, os associados é que davam a terra em garantia para poder a cooperativa conseguir financiamento de repasse para repassar insumos para o associado. Entende? Foi um trabalho maçante. Começamos lá em 79, trabalhei na extensão como diretor técnico, tentando organizar as atividades que tinha na época. Não tinha integração nem na avicultura e nem da suinocultura e nem na atividade leiteira. Então você fazia o básico, você fazia tudo, né? Você trabalhava ou extensão, é a mesma coisa que um trabalho da extensão. Só a extensão tu dá assistência e na cooperativa tu tinha que vender, tu tinha que dar assistência e tu tinha que fazer o outro lado, né? Que o produtor precisava de recursos, de insumos, então a gente fazia a coisa completa. Então tivemos um excelente trabalho naquela época. Cooperativa com dificuldade, mas a gente disposto a trabalhar, né, já trabalhava daí, e fomos trabalhando e tal. Em 85, o Luiz Hilton Tempo, que era o superintendente da cooperativa, também nasceu em Agudo, né, da região ali. Já ele veio para a cooperativa em 78, um ano antes que a minha pessoa, né? E aí, em 85, ele formou uma chapa de consenso, lá, uma chapa para concorrer à presidência da cooperativa, me convidou a ser vice dele. Então, além de ser vice-presidente, a chapa foi eleita, né? Além de ser vice, eu sempre trabalhei no campo, fazendo aquele meu trabalho de extensão. Eu trabalhei como gerente da unidade de Mondaí, aliava as duas coisas, né? E foi como vice-presidente de 85 até 2008. Entende? Então, 23 anos na vice-presidência da cooperativa,
mas nunca pensei em um dia ser presidente. Eu não tinha, né, isso na minha cabeça e tal. Né? O que eu tinha, sim, é reerguer a cooperativa, fazer com que a cooperativa se tornasse né, uma potência que atendesse cada vez melhor o nosso associado. Por isso que foi essa fusão, né, deu mais corpo para a cooperativa, tinha mais volume de produção e assim foi. E agora vejam os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Artesanato de madeira na propriedade rural pode ser boa alternativa de renda. Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, apresenta relatório de sustentabilidade em Assembleia Geral. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha Lithothanium, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. E o artesanato pode ser uma ótima fonte de renda. Conheça agora o talento e a criatividade de um jovem do Extremo Oeste que produz peças artesanais com madeira. A reportagem é da equipe do programa de TV SC Agricultura. Vamos ver. A trilha sonora mais ouvida pelo artesão Rafael. Os sons que fazem parte do dia a dia desse jovem empreendedor que descobriu não faz tempo um grande talento com as mãos e com a imaginação. Madeira transformada em artesanato, assim como fazia o avô e tio de Rafael. Em 2012, surgiu a ideia de seguir essa tradição da família. Vieram as primeiras encomendas. Em 2017, uma feira da agricultura familiar apresentou os produtos à comunidade. E aí a brincadeira passou a ser coisa séria. Em 2019 veio a formalização da empresa e hoje, a Artesanatos Rafael não dá conta de atender os pedidos que vêm de toda a região. Resultado de muito capricho, cuidados com os detalhes e a valorização de uma peça que é exclusiva, pensada para cada cliente. Olha, eu acho que ele é valorizado primeiro porque é um produto artesanal. É feito por minhas mãos, né? E tudo que é feito pelas mãos de alguém tem muito amor envolvido, né? Então, além de você estar comprando, adquirindo um brinquedo, vamos dizer assim, você está adquirindo uma história por trás daquele brinquedo, né? E além de, sem questionamento aqui, dizer que é uma peça que dura a vida inteira, né? Uma peça de madeira, né? E tem a questão do acabamento, né? A gente sempre tenta deixar o acabamento mais perfeito possível, né? Então, o Rafael é um jovem rural que a gente vinha acompanhando já. Então, como ele comentou, ele é apicultor, né? Já vinha trabalhando com mel. Hoje ele é um líder também, né? Dentro da Associação Apícola. Então, ele sempre foi muito envolvido com os trabalhos da EPAG. Quando ele iniciou com esse trabalho em madeira, a gente já conhecia ele, já conhecia a família. A gente convidou ele, então, quando ele estava com as primeiras peças em madeira, para participar da Feira da Agricultura Familiar. Foi um sucesso, né? O pessoal gostou muito dos produtos artesanais que ele colocava, porque desde as primeiras peças ele sempre foi muito cuidadoso com o acabamento.
né? E a madeira também é uma coisa que as pessoas valorizam muito e ela tem muito a ver com o meio rural, com essa questão mais rústica, mais artesanal, né? Então desde o início a gente motivou ele a continuar com esse trabalho. E ele foi, né? Ele tem aí os empreendimentos dele, ele é muito empreendedor, então a gente foi sempre no sentido de apoiar o trabalho dele e esse trabalho com madeira que ele faz também. A Ipagre acho que faz parte desde o início, né? Porque, como eu mencionei antes, a questão ali no ano 2017, quando tínhamos a Feira da Agricultura Familiar, foi por meio da Ipagre, né? Então, sempre é um incentivo a mais, né? Porque foi ela que eu procurei para eu colocar, por exemplo, os meus brinquedos à mostra e tentar mostrar para o público o meu trabalho. Então, a Ipagre fez esse meio de campo, né? E o empreendedorismo da família pode render ainda mais por aqui. Com a propriedade localizada próxima à natureza, mas também pertinho do centro da cidade, novidades envolvendo turismo rural em breve devem gerar renda extra. Como a gente vê potencial nos produtos que o Rafael faz, para os visitantes que vêm para a questão de turismo rural, a gente está motivando também nessa área do turismo. Hoje a gente tem um grupo de turismo rural aqui no município, do qual o Rafael faz parte, e a gente está motivando então que as pessoas venham visitar, venham ver o artesanato que ele faz, né, e possam levar lembranças também daqui através desse artesanato que ele faz. Além disso, na propriedade que ele trabalha hoje, existem outras possibilidades de turismo, né? Como fazer um recanto para as pessoas virem, curtir a natureza, né? De repente mais para frente ficarem aqui. O Rafael é um bom exemplo do jovem empreendedor rural. Ele permanece na atividade agrícola, mas ele inova. Ele sempre está em busca de novas atividades, permanecendo no campo e trazendo coisas diferentes, rendas diferentes. Então ele é um grande exemplo. Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lança relatório de sustentabilidade 2023 em evento que reuniu parceiros de negócios, imprensa, dirigentes e funcionários de 38 cooperativas que compõem a central. A reportagem é do programa de TV Estado de Excelência. Esse relatório ele demonstra tudo que as nossas cooperativas, através dos pontos de atendimento que nós temos no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do Paraná, o que foi executado por essas cooperativas dentro do aspecto ambiental, social e governamental. Isso nós já praticamos há muitos anos, mas a gente, com esse relatório, pretende mostrar parte do que a gente faz para a nossa sociedade, para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, que residem na nossa área de ação. Por quê? O sistema cooperativo ainda não é conhecido totalmente por toda a população do nosso país, vamos dizer assim, não é? Nós estamos presentes em mais de 2.300 municípios no Brasil. Nós ainda temos 401 municípios onde só o Cicobi está presente, de todo o município brasileiro. Em Santa Catarina, faltam 8 municípios só para nós chegar a 100%. Então, nós queremos com esse relatório mostrar uma pequena ponta, um resumo do que as nossas cooperativas, através dos nossos funcionários, dos nossos conselheiros, dos nossos dirigentes, estão fazendo no relacionamento com seus stakeholders, ou seja, com as pessoas que se relacionam com a cooperativa, tanto na área física como na prestação de serviço de modo geral. E queremos que a nossa sociedade, principalmente, saiba o que é o sistema cooperativo de crédito, especialmente o que o Cicobi está fazendo na nossa área de ação para toda a nossa sociedade de modo geral. Com o tema Cooperação e Inovação, o relatório destaca o propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Cooperação porque as nossas cooperativas, desde que foram constituídas, têm um objetivo de desenvolver as comunidades onde estão inseridas. Esse desenvolvimento, ele está inserido a práticas de ações sustentáveis, né? Ações sustentáveis para o nosso associado, né? E para a comunidade onde a gente está e para a cooperativa também, né? Então, a sustentabilidade não se refere só a ações sociais, mas sim de sustentabilidade da cooperativa e dar continuidade aos trabalhos que a cooperativa desenvolve no seu dia a dia.
O sistema cooperativo de crédito, desde 1844, lá em Rochdale, quando foi constituída a primeira cooperativa de crédito, já pensava nesse sentido, em desenvolver a sua comunidade, os seus associados. Um grupo de 27 homens e uma mulher, em um total de 28 tecelões, constituíram a primeira cooperativa de crédito. E de lá para cá, vem crescendo o nosso sistema cooperativo de crédito, que hoje se consolida com todos os produtos e serviços semelhantes a qualquer instituição financeira. Quando a gente fala em inovação, não é apenas criar algo novo, mas é pegar aquilo que você já tem, que já é bom, olhar a necessidade do nosso cooperado, a experiência que o nosso cooperado tem com a nossa central e melhorar o que a gente já oferece de muito bom para que a experiência do nosso cooperado ela seja cada dia melhor, do cooperado e das nossas cooperativas. Então a nossa central trabalha sempre com um foco bem grande nas comunidades, nos nossos cooperados, nas nossas cooperativas, procurando sempre oferecer um trabalho de excelência e melhorar cada dia mais aquilo que a gente já entrega com muita eficiência. Uma entrega eficiente que abrange os 3 estados do Sul, com uma estrutura de 664 agências e 515 correspondentes bancários. O Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, possui 1,4 milhão de cooperados e 8,6 mil funcionários orientados para as boas práticas de governança, para as boas práticas sociais e ambientais. As questões ambientais, né, que nós monitoramos, né, a diretoria de risco monitora as questões ambientais, esse passo com que está dando essa formalização, acho que eu destaco no relatório, né? Os regramentos, os cuidados, né? Quando a gente vai liberar uma operação de crédito, o que a gente precisa olhar lá na ponta com o associado para não ter uma não conformidade, uma questão que tem que se explicar. Então, acho que eu destaco essa questão do RSAC, que está relacionada aos cuidados do ambiental. A nossa central, a nossa regional, tem formalizado essas ações nos últimos anos, né? Mas essa já é uma prática dentro do cooperativismo, dentro do sistema Sicoob, de um olhar muito forte, muito intenso, né? Com muito foco na sustentabilidade, seja dos nossos cooperados, das nossas cooperativas, das comunidades onde nós atuamos. O Sicoob traz na sua essência essa grande preocupação. Quando se fala a essência do cooperativismo, que eles perguntam o que é a essência do cooperativismo, eu digo que no banco comercial, no banco oficial, eles têm que prestar conta aos seus acionistas. Nós temos associados como cliente e como dono. Então, nós fizemos assembleias gerais e prestamos contas dessas pessoas do que a gente faz durante os exercícios que se sucedem. Então, isso que eu acho que é o mais importante, é a prestação de conta do gerenciamento que a gente faz, dos recursos do nosso associado, onde nós aplicamos, como nós emprestamos, os resultados que ele dá no final do exercício e que é devolvido ao associado através das assembleias gerais que a gente faz, né? Este ano nós tivemos 1 bilhão e 300 milhões de sobra na nossa área de ação e isso foi devolvido ao associado. De uma maneira ou de outra, ou capitalizado ou devolvido na conta corrente, foi devolvido ao associado. Então, as cooperativas elas não visam lucro, elas trabalham para se manter e poder prestar esse serviço à nossa sociedade, principalmente, eu digo, aos nossos associados, de modo geral. Mas, com isso, nós gostaríamos de que as pessoas que estão ao nosso redor e que ainda não fazem parte do cooperativismo, que é como é que se diz, é uma ciência quase, muito antiga, desde 1844, lá do tempo de Rochdale, lá na Inglaterra, começou com cooperativa de consumo e hoje nós temos 13 ramos de cooperativismo, 13. Aqui no nosso estado nós reduzimos para 7, mas nós temos 13 ramos, entre eles o de crédito. E está mais do que provado, e é o SESC que prega isso, que onde o cooperativismo está, ele agrega o recurso, agrega um bem para aquela sociedade. E com esse relatório de sustentabilidade do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o programa Cooper News SC de hoje termina por aqui, deixando para você e sua família um grande abraço cooperado e até amanhã.